Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia, a sua semana que só está começando. Feliz domingo. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus, e Deus vai se aproximar de você. Busque-o, buscai-o, enquanto se pode achá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, à procura de corações inteiros, para mostrar a sua força. E olha que Deus é forte, hein? Deus é forte. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele chegou e se apresentou. Ei, eu sou Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. Isso não é forte? Nós só temos que ouvir a Deus. Pare de ouvidos à voz dele e seja guiado pelo Espírito Santo. Toda pessoa que é guiada pelo Espírito Santo é uma pessoa abençoada. Não tem erro. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você não vai fazer desvios, não vai tomar rumos errados. Você vai sempre seguir na direção certa. Faça o que o Senhor orientou Josué a fazer. Não olha para a direita nem para a esquerda, não se distraia. Siga em frente. Medita na palavra dia e noite. Fale a palavra. E ele disse, porque se você fizer assim, você vai conseguir cumprir fielmente com tudo que está escrito. E se você cumprir fielmente com tudo que está escrito, você vai ser bem-sucedido e vai prosperar. Então, deixa o passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Você pode até não estar vendo, mas tenha certeza que ela já está surgindo. Olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Não olhe para problemas nem para circunstâncias. Não defina a sua vida por um momento. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Crie, por isso declarei. Creia e declare. Profetiza. Fala com problema e não dele. Não murmure. Reclamação significa murmuração, significa permanecer. Ficar no mesmo lugar que eu sei que você não quer. Não chore leite derramado. Não dê lugar à culpa e à condenação. Se arrependa. E arrependimento significa metanoia, que é uma mudança no seu modo de pensar, consequentemente no modo de viver, no seu estilo de vida. E prossiga. Prossiga. A Bíblia nos ensina a seguir em frente.
que o Senhor disse para Moisés? Diga ao povo que marche. Diante de situações, de uma situação tão difícil, continue marchando. Prossiga. Em meio a tantos ataques, qual foi o comportamento de Neemias? O homem continuou. Eles viveram um momento que tiveram que trabalhar com uma das mãos, mas não pararam. Que o trabalho estava tão intenso e tantas perseguições que não dava tempo para tomar banho, para trocar. Está escrito que nem trocavam de roupa. Eles estavam totalmente focados. Ele se manteve focado e manteve o povo focado. Porque era tempo de reconstrução. E qual foi o resultado? O que não foi feito por 120 anos em 52 dias. Os muros, aquelas muralhas gigantescas foram levantadas. Sabe, eu leio a oração de Neemias, palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quantos dias foram esses? 4 meses. Ele orou, jejuou, buscou uma direção para aquilo. Deus, ele se arrependeu pelo povo. À medida que vamos lendo a oração de Neemias, ela é muito parecida com a oração de Daniel. Nós vemos ele se arrependendo pela nação. E olha que coisa. Ele orou, jejuou, clamou por 4 meses. Em 52 dias, em menos de 2 meses, ele reconstruiu as muralhas que estavam lá. Você vê que não subestime o poder da oração. Você vê que quando uma pessoa para orar, para buscar, ela recebe uma graça, uma força, um poder, uma unção, favor, que a capacita a fazer coisas que outros não conseguiram. A mudar situações crônicas. A mudar situações, ela é capacitada por Deus a mudar situações que pareciam não ter jeito mais. Ele orou por 4 meses, mas em menos de 2 meses, ele já tinha mudado aquela situação. Você está vendo? Então, esse tempo de preparação, qual foi a preparação de Neemias? Oração e jejum. Você está vendo? Porque ele não era uma pessoa especialista, ele não era a pessoa preparada para uma construção. Mas ele era preparado, ele estava preparado espiritualmente. Entendeu? E Deus pode trabalhar com essas pessoas, porque o que eu não tenho, ele tem. Ele não capacitou o Bezalel? O Bezalel não tinha aquela criatividade,
Ele não tinha aquela capacidade que ele passou a ter depois que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele não tinha. E a Bíblia fala que o Senhor o capacitou e ele se tornou um artesão. Assim, do mais alto nível. Ele foi capacitado, o que ele não tinha. A unção trouxe e compensou. Então, olha só. Quando você se prepara da maneira certa, porque tem gente super preparada, humanamente, naturalmente, mas totalmente despreparada espiritualmente. Tem pessoas que você conversa com elas, elas sabem discorrer, elas sabem falar de assuntos, elas sabem até fazer coisas que, né, a gente olha e pensa, nossa, eu não entendo nada disso. Mas elas não têm preparo nenhum espiritual. E elas estão sendo derrotadas, estão fracassando, porque o preparo principal, o que sustenta todas as coisas, elas não têm. Entendeu? O que adianta você ter tanto conhecimento e tanto preparo para fazer algo, mas não ter o sobrenatural a seu favor? Você está bem preparado naturalmente, de forma natural, você está preparadíssimo. Mas espiritualmente, você está totalmente desprotegido, despreparado, não sabe lidar com o mundo espiritual, não está atraindo o favor de Deus. É por isso que eu encontro pessoas frustradas, cansadas, que falam, eu sou graduada nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu tenho tantas formações, eu me especializei em tal lugar, eu fiz tal coisa, mas eu não sei, a minha vida não deslancha, eu não tenho energia, eu não tenho força, eu sei fazer, mas eu não tenho energia para fazer. Não faz muito tempo alguém disse isso, eu sei fazer, mas eu não tenho força, eu não tenho motivação, eu não tenho vontade. A pessoa disse isso, eu sei fazer, mas eu não tenho vontade, eu não tenho energia, eu não tenho prazer. E quando eu ainda pedi que um dos líderes fizesse uma oração forte, porque a pessoa de fora mandou, né, pediu uma orientação e ela mandou esse áudio pedindo essa orientação e tal. E eu disse, expulsa isso. Há uma força demoníaca que está amarrando a vida dessa pessoa. Ela está presa. E ela tem que ser livre. E mostra isso para ela. Que ela se preocupou muito em se preparar de forma natural. Mas olha só, não está adiantando, porque ela sabe fazer. Ela tem condições de fazer, ela tem capacidade para fazer, mas ela não tem energia, ela não tem foco, ela não tem força, ela não tem vontade, ela não tem motivação. E quando ela recebeu essa oração e orientação, aquilo foi, ela mesma disse que foi como um peso, né? Ela sentiu aquilo sair dela. E ela entendeu que ela precisava da ajuda de Deus, que ela se preparou tanto de forma humana, natural, mas nunca se preocupou em buscar a ajuda de Deus, em depender de Deus. Ela sempre dependeu da força do braço. E o que acontece quando você depende da força do braço? Enquanto você tem força, você vai. Quando as forças acabam, acaba tudo. Porque a nossa força é limitada. Mas quando eu dependo da força de Deus, Ele me leva.
Ele me capacita. Ele me dá estrutura. Ele me ajuda. Porque a Bíblia fala que o Senhor é o nosso ajudador. Que o que eu não posso, Ele pode. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Somos mais que vencedores em Cristo. Em Cristo, você já luta com a vitória. Você entra numa situação com a certeza que você vai sair infinitamente melhor, porque tudo vai cooperar para o seu bem e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Deus coloca algo no nosso coração e Ele nos dá condições de realizar força, energia, recursos. Mas como que eu vou chegar lá? Dependendo dEle. Dependendo inteiramente dEle. Estando nele. Porque muitas pessoas julgam, tratam como uma coisa menor. Gente, eu já ouvi isso diversas vezes. Pessoas que trataram, assim, por uma vida, as coisas de Deus como uma coisa menor. Como uma coisa menor. E elas tentaram, assim, tudo. Fizeram um monte de coisas. Mas só venceram quando se colocaram debaixo da liderança do Senhor. Vencer, elas só venceram depois de se colocarem debaixo da liderança do Senhor. Porque enquanto elas dependeram das muitas coisas, do seu conhecimento, da sua inteligência, dos seus títulos, dos seus diplomas, da força do seu braço, das influências, elas não saíram do lugar até começar a depender de Deus. Até se humilharem debaixo da potente mão do Senhor. Aí a história mudou. E se você vê a oração de Neemias, você vê ele se arrependendo e dizendo: Senhor, o Senhor falou que se o seu povo pecasse, seria espalhado pela terra. Mas também que ao se arrependerem, o Senhor reuniria novamente, traria de volta. E onde estava Neemias? Na fortaleza de Suzã. Ele estava muito longe, a mais ou menos 1.600 quilômetros de Jerusalém. E ele estava vivendo uma vida ali, né, totalmente distante daquela realidade. E estava vivendo. Você vê que ele nem sabia como estava a situação de Jerusalém do povo. E estava vivendo. Já tinha aceitado aquela condição, porque a condição dele era boa. Ele estava num lugar bonito, confortável, trabalhando diretamente com o rei. E assim, né, já aceitei. Não voltar para minha terra, distante. E a promessa, e tudo que tinha sido dito. As pessoas, elas começam a se distanciar e vão se conformando, acomodando, até esquecem. Mas quando ele recebeu a visita dessas pessoas, e ele ouviu como estava o povo, e como estava Jerusalém, a nação, aquilo despertou dentro dele. Ele acordou. Ele foi sacudido. Peraí, não foi isso que o Senhor determinou para nós. Não é essa vida que Ele nos chamou para viver. Não. Cadê? Não.
né? Eu não posso aceitar mais viver assim. E ele começou a orar. Aquilo mexeu tanto com ele. Porque ele mesmo, com certeza, viu que ele já estava aceitando e estava, inclusive, vivendo uma vida, assim, distante de tudo. Distante daquilo que o Senhor tinha prometido, a terra que o Senhor havia dado. Ele já estava confortável morando em outro lugar. E ele foi sacudido e não pôde mais conviver com aquilo. E passou a orar e a buscar a Deus com tanta força. Você vê um homem que, a partir dali, ele não fez outra coisa. Ele orou, ele buscou, ele jejuou, ele chorou. Ele se arrependeu. Ele se preparou espiritualmente. E Deus o capacitou de tal maneira que ele chegou lá, ele viu a situação e ele deu início, ele mostrou para todo mundo. Você vê que ele estava rodeado de nobres, de magistrados, de sacerdotes, pessoas graduadas, pessoas importantes, mas que já tinham se acostumado com a situação. O que adianta tanta graduação, tanta formação e estar vivendo em meio a ruínas? Aqueles juízes, será que Deus nunca tocou no coração de um daqueles juízes? Para que pudessem se levantar e impulsionar as pessoas? Vamos mudar isso aqui? E os sacerdotes, aquele monte de sacerdotes, profetas. Cadê a ação? A fé sem obras é morta. E os nobres, gente que tinha influência, mas não estava influenciando ninguém. Já tinham se acostumado com as ruínas, com as pedras queimadas. E aí, vem o copeiro, cheio de vida, de energia, com uma força sobrenatural, um preparo sobrenatural, porque ele não fez engenharia, arquitetura, ele não tinha experiência em obra, mas ele tinha experiência com Deus. E Deus o capacitou, e ele influenciou os graduados, os nobres, os juízes. Foi ele que influenciou os sacerdotes, que influenciou o povo a mudar aquela situação. E o que ninguém mudou por uma vida, por gerações, em 52 dias, tudo estava mudado. Quando nós dependemos da fé, buscamos a força do céu, dependemos do sobrenatural, a nossa vida é transformada. Dependa de Deus. Dependa do sobrenatural. Busque a Deus. E o que você não conseguiu fazer até hoje, você vai fazer. O que não aconteceu até agora, e que talvez pessoas muito mais qualificadas e preparadas do que você não conseguiram fazer, você vai fazer. Você vai fazer. Levanta e decida caminhar por fé, depender de Deus, se submeter a Ele, estar debaixo da liderança dEle. Porque com a força do Senhor, com o Todo-Poderoso, com o Eu Sou do seu lado, nada pode te deter. Levanta. Deus quer fazer na sua vida e através de você. Deus quer mostrar a força dele na sua vida e através de você. Acredita nisso. Dependa da força do Senhor. Vai na força do Senhor. Vai na força do Senhor. Dependa do sobrenatural.
Se submeta inteiramente a Ele e você vai ver o impossível, o que é impossível acontecer. Era impossível já aquela situação ser mudada e ela foi em menos de 60 dias. Nós estamos nesta fé. É na fé de Neemias. Nós nos movemos todos os anos. Através da fé. Nós somos movidos por essa fé. A influência da fé de Neemias toma a nossa vida. Nós acreditamos no impossível, na restauração, na restituição, no poder de Deus que vem sobre nós e nos ajuda a viver a glória dele. Deus tem uma glória para você que você não conhece. Ele quer te levar a viver o que é impossível. Ele está pronto a fazer na sua vida e através de você. Levante-se. Foca a coisa certa que é Deus. Não se distraia. Continue confiando. Dependa dele. Continue se preparando. Clame, ore, jejue, busque, que é o que a gente faz. E você vai ver, de repente, de um momento para o outro, você vai ver mudanças sobrenaturais. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que o Senhor venha com poder, com uma unção nova, fresca, abundante sobre essa pessoa e a levante com poder, com renovo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e concordo com todas as vitórias, ligo-as aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu tomo posse de maravilhosos e edificantes testemunhos para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo sobre esses fiéis o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de abundância, capacidade. Senhor, eu declaro abundância sobre esses fiéis. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha tomado os corações, vestido cada pessoa como um manto de poder e que eu deixe pessoas renovadas, encorajadas e decididas. Senhor, decididas a viver por fé, a depender do Senhor, a soltar esse monte de coisas, talvez que ela se agarrou até hoje, e se agarrar ao Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção, obrigada, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje, uma bênção especial para todos os papais. Feliz Dia dos Pais para você. Que você tenha um dia incrível, cheio de vida, de alegria, de renovo. Ei, papai, você é muito importante para nós. Nós precisamos de você. E eu oro e abençoo a sua vida para que você ocupe esse lugar que é seu e desempenhe esse papel plenamente como marido, como pai, para a glória de Deus. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. Às 9, então, uma oração especial, uma bênção especial para todos os papais, o clamor dos 52 dias e vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir e se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.